Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Infelizmente, nós estamos passando por esse momento difícil em nosso país e no mundo de forma geral. Nós temos que enfrentar essa crise que se agiganta cada vez mais, mas com a graça de Deus nós vamos superá-la e mais uma vez nós vamos estar juntos e mais uma vez estudar a palavra de Deus, estudar arqueologia bíblica presencialmente. Mas por enquanto se faz necessário que nós estudemos a arqueologia bíblica à distância. Então, por um certo tempo, que eu espero que seja curto, o nosso curso será um curso à distância, tá bom? Bom, hoje nós falaremos a respeito do Êxodo. Eu quero apenas recapitular algumas coisas que nós vimos nas aulas anteriores, coisas que são bastante importantes para todo o nosso curso. Na primeira aula, nós definimos o que era a arqueologia bíblica. E nós dissemos que a arqueologia bíblica, ou arqueologia de forma geral, é aquela disciplina que visa a estudar o passado e reconstituir as culturas antigas por meio da recuperação dos seus restos materiais. À medida que nós vivemos, nós vamos produzindo carros e roupas e armas e ferramentas e utensílios de forma geral, e todas essas coisas são manifestações da nossa cultura. É possível então que nós reconstituamos uma cultura com base em seus restos materiais. E é justamente a isso que se dedica a arqueologia. E a arqueologia bíblica, de forma específica, tenta reconstituir a cultura bíblica, né? Por meio da recuperação dos seus restos materiais, por meio da recuperação dos seus edifícios, palácios, por meio da recuperação do seu templo, suas armas, seus artefatos, ecofatos, biofatos, etc, etc, etc. Tá? E a arqueologia bíblica, como o próprio nome indica, se dedica ao estudo de um período específico e de um povo específico numa terra específica. O período de interesse da arqueologia bíblica é todo o período abarcado pela história bíblica. A arqueologia bíblica se destina, sobretudo, ao estudo do povo de Israel que vivia na terra de Canaã. Esse é o principal objeto de estudo da arqueologia bíblica. Nós também vimos na aula seguinte, a segunda aula do nosso curso, que essa disciplina sofreu muitas alterações e evoluções ao longo do tempo. Nós vimos que inicialmente dedicavam-se à arqueologia bíblica pessoas que não eram formalmente treinadas no ramo da arqueologia. Teólogos, pastores, missionários de forma geral tinham interesse de encontrar as terras mencionadas na Bíblia. Havia muito interesse geopolítico também na exploração da terra da Palestina, na terra de Canaã, porque quem dominava essa região no passado era o Império Otomano, o Império Turco, que estava prestes a sucumbir. As nações europeias, então, prevendo que a qualquer momento o Império Turco, o Império Otomano podia se desfazer, queriam obter o máximo de conhecimento possível a respeito da terra da Palestina para que, quando o Império Otomano de fato caísse, essas nações pudessem se apossar daquela região do planeta Terra. Os ingleses e os franceses foram os principais povos que exploraram a Palestina nesse momento. E como eu disse para vocês, como eu contei para vocês, depois que o Império Otomano caiu, quem ficou com a Palestina foram os ingleses. Teve início então o chamado Mandato Britânico na Palestina. A partir desse momento, a disciplina arqueologia bíblica começou a se desenvolver como nunca antes, porque as principais universidades do mundo passaram a patrocinar expedições arqueológicas na região da Palestina. Aqueles arqueólogos amadores que não tinham um treinamento formal em arqueologia foram substituídos por grandes arqueólogos, por professores universitários, por doutores que tinham uma ampla formação na área de arqueologia. Dessa forma, então, a disciplina foi ricamente beneficiada. E a disciplina começou, a partir desse momento, a evoluir cada vez mais. E ela começou a se tornar cada vez mais interdisciplinar. Nós estudamos no nosso curso que um arqueólogo, hoje em dia, nunca trabalha sozinho. Ele tem em sua equipe geólogos, arquitetos, biólogos, para que toda essa equipe possa junta analisar os dados que são recolhidos pelo arqueólogo, para que assim se possa reconstituir com mais segurança as culturas antigas. Nós vimos também que teve início um novo tipo de arqueologia no século passado,
é a chamada nova arqueologia ou arqueologia processual. No que consiste a arqueologia processual? No que ela é diferente da velha arqueologia? Bom, a velha arqueologia tinha a intenção de simplesmente reunir, catalogar e descrever os objetos encontrados. A nova arqueologia tenta responder a questões antropológicas, a questões sociológicas, como funcionavam as sociedades antigas. É possível que nós reconstituamos o seu estilo de vida, a sua cultura, as suas instituições com base nos vestígios materiais que nós encontramos dessas sociedades antigas? E a nova arqueologia responde que sim, é possível. E esse é o grande objetivo da nova arqueologia e essa abordagem arqueológica que nós adotamos aqui no nosso curso. Nós queremos reconstituir o ambiente sociocultural e histórico do antigo Israel para que, com base nele, nós possamos entender melhor a história bíblica, tá bom? Nós também falamos a respeito da criação do universo, falamos a respeito do dilúvio. Nós vimos, por exemplo, que existem textos espalhados por todo o mundo, por todos os continentes, literalmente, que falam a respeito de uma inundação universal, uma inundação que destruiu toda a Terra. E de forma muito interessante, muitas dessas narrativas falam que uma família ou um indivíduo foi preservado da destruição da enchente por meio do aviso divino. E essa pessoa ou essa família foi colocada numa arca ou numa embarcação. Muitas dessas histórias foram compostas, foram contadas por culturas que jamais se tocaram, culturas que jamais tiveram contato umas com as outras. Como o povo do Peru pôde contar a mesma história basicamente que um povo da Mesopotâmia, sendo que esses povos estavam separados por um oceano. Essa distância no passado era uma distância intransponível, era impossível que os mesopotâmicos tivessem atravessado o oceano e chegado ao Peru e contado para eles a história de uma inundação universal. Como então que povos tão diferentes, povos separados por milhares e milhares e milhares de quilômetros puderam contar a mesma história? A explicação mais plausível é que a história de fato aconteceu. E ela foi tão marcante que geração após geração a história continuou sendo contada. Uma geração ia passando a história para a geração seguinte. Só que à medida que as famílias iam se espalhando pela terra, iam se separando, as histórias começaram a diferir um pouco umas das outras. Isso é natural, é aquele mesmo fenômeno que acontece no telefone sem fio, né? Você conta uma informação para alguém, e essa informação passa para outra pessoa, e essa pessoa passa para outra, e assim sucessivamente. No final, a história que é contada possui alguns elementos da história original, mas acaba diferindo um tanto dela também, tá? É por isso que nós vemos relatos diluvianos espalhados por todo o mundo, por todas as culturas, por todos os continentes, relatos que possuem um núcleo comum, mas que ao mesmo tempo possuem detalhes que são divergentes, tá bom? Nós também falamos sobre o período patriarcal. Nós estudamos aquela construção chamada Forte Abrão, que foi encontrada no Negueb. O faraó Sisaque I do Egito, que reinou no século X a.C., narra que ele conquistou diversas cidades na região de Canaã. Essa expedição militar do faraó Sisaque I na região de Canaã, na terra de Israel, é contada também na Bíblia, no livro dos Reis. Só que o faraó Sisaque faz questão de mencionar cada uma das cidades que ele havia conquistado das mãos de Roboão no século X a.C. E entre as cidades conquistadas por Sisaque se achava justamente o Forte Abrão. Tá? O que seria esse Forte Abrão que se achava na região do Negueb, na região sul de Judá? Bom, certamente esse Forte Abrão deve ser relacionado ao patriarca Abrão, que fundou cidades na região, né, que fundou algumas das cidades mais importantes na região do Negueb, entre elas Berseba. Berseba provavelmente é esse Forte Abrão, nomeado em referência justamente ao célebre fundador da cidade de Berseba, Abrão. Então nós temos uma evidência extra-bíblica do século X a.C. de que as tradições patriarcais já existiam naquela época. Elas não foram uma invenção tardia do século V ou IV a.C., uma invenção do período persa, portanto, que os israelitas teriam criado num certo momento da sua história
a fim de atender a certos interesses políticos e religiosos. Não foi esse o caso, certamente. Eu quero apenas deixar claro para os irmãos, como eu repito aula após aula, que nós não cremos na Bíblia porque nós tenhamos evidências arqueológicas para suportar suas histórias. Nós cremos na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Nós não podemos julgar a palavra de Deus com base na palavra do homem, com base na palavra de um arqueólogo. Porque se nós crêssemos na Bíblia porque um arqueólogo disse que ela é verdadeira, a nossa fé não estaria em Deus, mas estaria no arqueólogo. Nós cremos na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Mas já que as histórias contadas na Bíblia são reais, são fidedignas, são verdadeiras, nada mais natural do que nós encontrarmos vestígios de que elas realmente aconteceram e, pela graça de Deus, esses vestígios realmente existem, tá bom? E eles elucidam muito as histórias contadas na Bíblia. O motivo pelo qual nós temos essa disciplina no nosso curso é para que nós possamos entender melhor o contexto histórico e sociocultural em que as histórias bíblicas passaram e no qual essas histórias foram desenvolvidas, tá bom? Nós também falamos sobre a destruição das cidades da planície, sobretudo a respeito da destruição de Sodoma. Nós vimos que provavelmente essas cidades da planície se achavam a leste do Rio Jordão. Nós vimos que lá se encontraram cidades que haviam sido destruídas pelo fogo. De tal forma elas foram destruídas que nelas se encontraram vestígios de esqueletos humanos retorcidos, foram encontrados vasos de cerâmica com paredes vitrificadas, e para que isso aconteça é necessária uma temperatura superior a 1000 graus Celsius. Então realmente a destruição que aconteceu nessas cidades foi algo pavoroso, foi algo terrível. E hoje nós vamos falar sobre o Êxodo. A aula de hoje está intimamente conectada com a aula da semana que vem. Na semana que vem nós vamos falar sobre a conquista das cidades de Canaã por parte dos israelitas. E hoje nós vamos falar sobre o Êxodo. Caso os irmãos tenham alguma dúvida sobre as aulas anteriores ou mesmo sobre a aula de hoje, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Acredito que todos estejam no grupo e todos podem, por favor, sentir a vontade para entrar em contato comigo se tiverem dúvidas, tá certo? Vamos então à nossa aula de hoje. Eu quero começar falando sobre a cronologia bíblica. Quando nós lemos, literalmente, os dados cronológicos que nós encontramos na Bíblia, eles parecem indicar que o Êxodo aconteceu no século XV a.C. Apenas para os irmãos se localizarem um pouco na história, o século XV a.C. não são os anos 1500, são os anos 1400 a.C. O Êxodo, conforme a cronologia bíblica lida literalmente, teria acontecido nesse período. Que textos eu utilizo como base para apoiar essa cronologia? Eu utilizo sobretudo como base 1 Reis 6:1. Eu peço aos irmãos que abram comigo suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. Esse, aliás, foi um texto que nós lemos nas aulas passadas, né? 1 Reis 6:1. E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Segundo esse texto, então, Salomão começou a edificar o templo de Jerusalém no 4º ano de seu reinado. E nós sabemos, por outras fontes, que o ano 4º do reinado de Salomão seria aproximadamente 966 a.C. E segundo o texto que nós acabamos de ler, haviam passado 480 anos desde a saída dos filhos de Israel da terra do Egito. O que nós devemos fazer então é pegar o ano 4º do reinado de Salomão, 966 a.C., e somar 480. O resultado vai ser justamente o século XV a.C. O êxodo teria acontecido então nos anos 1400 a.C., segundo a cronologia bíblica lida literalmente. Outro texto bem importante para nós é o texto que se acha
no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler o texto a partir do versículo 15. Juízes 11, a partir do 15. Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. Israel enviou mensageiros aos reis dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza, e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele, em algum tempo, com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Arnon. Certo, aqui a Jefté, um dos juízes de Israel, está contendendo com seus inimigos que clamavam o direito de possuir a terra que ficava na região da Transjordânia, a leste do Rio Jordão. E Jefté diz que os filhos de Israel habitavam naquela região havia 300 anos. Eles tinham conquistado aquela região da Transjordânia havia 300 anos, segundo Jefté. Bom, nós sabemos que Jefté deve ser localizado mais ou menos em 1100 a.C. Se nós retrocedemos 300 anos na história, nós chegamos a 1400 a.C. Os filhos de Israel conquistaram a região da Transjordânia 40 anos depois de terem saído da terra do Egito. Consequentemente, o êxodo, conforme essa informação cronológica, deveria ser localizado por volta do ano 1440 a.C. A informação que nós temos aqui bate com a informação que nós encontramos em 1 dos Reis 6.1. O êxodo deveria ser localizado no século XV a.C., conforme a cronologia bíblica lida literalmente. Nesse período, nós sabemos por fontes encontradas por arqueólogos que reinava no Egito a 18ª dinastia, a dinastia conhecida como Tutmósida, dinastia Tutmósida. Esse nome vem de Tutmoses, né? E há vários reis nessa dinastia, como Tutmoses ou Amoses, que possuem uma raiz no seu nome, que é a mesma raiz que aparece no nome de Moisés. Não sei se os irmãos conhecem alguma coisa de inglês, mas o nome de Moisés em inglês é Moses. Em hebraico é Moshe. A raiz que aparece no nome hebraico de Moisés aparece também em alguns reis dessa dinastia, como por exemplo Amoses ou Tutmoses. Então faria todo sentido, de fato, que Moisés pertencesse a essa dinastia. Como nós sabemos pela Bíblia, Moisés havia sido adotado pela filha de Faraó. Portanto, ele provavelmente recebeu um nome egípcio, um nome que pertencia à 18ª dinastia. Isso faz todo o sentido. Porém, há outros
teólogos e arqueólogos que tentam localizar o Êxodo não no século XV a.C., mas no século XIII a.C. E o século XIII a.C. são os anos 1200. Ou seja, de acordo com essa segunda teoria, o Êxodo teria acontecido 200 anos depois do que propõem os defensores da primeira teoria. O Êxodo deveria ser localizado nos anos 1200 a.C. e nesse período reinava no Egito a 19ª dinastia. Quais são os argumentos utilizados pelos defensores dessa segunda teoria? Bom, eles propõem, basicamente, o seguinte: havia uma ausência de acampamentos sedentários na Transjordânia no século XV a.C. Como assim? Qual é esse primeiro argumento arqueológico utilizado pelos defensores de uma data mais recente para o Êxodo? Eles dizem que se nós olharmos para os dados arqueológicos referentes à Transjordânia, referentes àquela região que fica a leste do Rio Jordão, nós perceberemos que não há ali evidências de acampamentos, evidências de cidades. As cidades naquela região estavam supostamente abandonadas no período da ocupação. Conforme a Bíblia, quando os israelitas chegaram na região da Transjordânia, eles guerrearam contra alguns reis, contra Og, rei de Bazã, por exemplo, e conquistaram toda a região da Transjordânia. Mas segundo os dados arqueológicos que nós podemos colher dessa região, as cidades, naquele momento da história, estavam desocupadas. Não havia pessoas, não havia civilizações vivendo na Transjordânia no século XV a.C. Portanto, o Êxodo deveria ser localizado mais tarde, no século XIII, quando haveria cidades naquela região já. Porém, esse argumento é um argumento um tanto antigo e desatualizado. Pesquisas mais recentes têm demonstrado que no século XV a.C., a região da Transjordânia já era habitada, já havia muitas cidades naquela região. Um segundo argumento utilizado pelos defensores da data recente do Êxodo é o seguinte: segundo Êxodo 1, versículo 11, o faraó do Egito havia ordenado aos israelitas que construíssem a cidade de Ramsés. Supostamente, esse Ramsés, cujo nome era homenageado no nome da cidade, seria o Ramsés II, que reinou de 1304 a 1236 a.C. Portanto, seria impossível que no século XV, que nos anos 1400, os egípcios tivessem homenageado um monarca que nasceria muito mais tarde. Um monarca de cuja existência eles não estavam sequer cientes, um monarca que não havia nascido ainda. O problema com esse tipo de argumento é que ele assume muito rapidamente que o nome da cidade de Ramsés seria uma homenagem a Ramsés II. Isso não é dito em lugar nenhum da Bíblia. Isso não é dito em nenhuma fonte extra-bíblica. Tá? Nós temos evidências arqueológicas de que o nome Ramsés não estava relacionado simplesmente à 19ª dinastia do Egito. Na 18ª dinastia, nós temos dados arqueológicos que nos revelam evidências de altos dignatários do rei que possuíam esse nome. Tá? Então pode ser possível, é perfeitamente possível que no 15º século a.C., houvesse sido construída uma cidade em homenagem a alguém chamado Ramsés. Além disso, é possível também que o texto bíblico tenha sofrido uma atualização. Talvez os israelitas construíram uma cidade que tinha um outro nome no 15º século a.C., mas um editor posterior da Bíblia, para tornar a informação mais clara para os seus leitores, colocou o nome atual da cidade, que seria Ramsés. Dessa forma, então, o texto bíblico ficaria mais claro para a geração do editor. O terceiro argumento utilizado pelos proponentes da data mais recente do Êxodo é: existe evidência de uma massiva destruição das cidades da parte central de Canaã no século XIII a.C., mas não há esse tipo de evidência no século XV a.C. Nós vamos falar mais sobre esse argumento na próxima aula, mas desde já quero falar algo a respeito dele. Esse argumento tem dito que, segundo a Bíblia, os israelitas invadiram
Canaã e conquistaram todas as suas cidades, ou quase todas as suas cidades. Seria esperado, então, que nós encontrássemos, no século XV a.C., uma espessa camada de destruição nas cidades cananitas. Isso simplesmente não existe. Mas no século XIII a.C., nós encontramos uma espessa camada de destruição nas cidades centrais de Canaã. Isso indicaria que a conquista de Canaã teria acontecido no século XIII e não no século XV? Não, porque conforme a Bíblia, como nós vamos ver na próxima aula, apenas 3 cidades de Canaã foram destruídas pelo fogo, foram completamente destruídas. Tá? As outras cidades foram simplesmente ocupadas pelos israelitas. A sua população foi certamente destruída, mas as cidades em si não foram, em geral, destruídas. Então, a ausência de destruição das cidades cananitas no século XV a.C., é um forte argumento em favor da teoria que propõe que o êxodo aconteceu nesse século e não 2 séculos mais tarde. Já que os dados bíblicos estão corretos, já que as cidades de Canaã não foram, em geral, destruídas, mas simplesmente ocupadas, não faria sentido nós encontrarmos evidências de destruição na época da conquista, tá bom? Então, esses 3 argumentos principais que são utilizados pelos proponentes de uma data mais recente para o êxodo são argumentos furados em última análise. Eu quero citar para vocês um trecho deste livro aqui. História de Israel no Antigo Testamento, de Eugene Merrill, publicado pela CPAD. O autor diz o seguinte: a data mais recente exige que Merneptah, que era um faraó do Egito, que reinou de 1236 a 1223 a.C., tenha sido o rei durante a humilhação do êxodo. Porém, ainda que tal evento tivesse ocorrido em seu primeiro ano como faraó, a jornada de 40 anos no deserto dataria o início da conquista em 1196. Nenhuma manipulação das evidências consegue espremer os longos anos dos governos dos juízes em 70 ou 100 anos. Se o êxodo então aconteceu no século XIII a.C., não no século XV, isso significa que o período dos juízes teria durado no máximo 100 anos. E é impossível nós espremermos o período dos juízes nesses 100 anos. É absolutamente impossível nós fazermos isso. Seria uma violência à cronologia bíblica. Tá? Então não faz sentido, no meu ponto de vista, nós tentarmos localizar o êxodo no século XIII e não no século XV a.C. Bom, existem evidências diretas para o êxodo. Segundo Randall Price, neste livro aqui, As Pedras Clamam, que foi traduzido para o português, mas que se acha atualmente esgotado, o título do livro em português é Arqueologia Bíblica, está publicado também pela CPAD. Segundo Randall Price, admitidamente, evidências diretas para o êxodo ainda estão em falta. O que seria uma evidência direta? Uma evidência direta seria um texto egípcio do período do século XV a.C. que mencionasse a saída dos filhos de Israel de lá. Essa seria uma evidência direta, ou uma pintura na parede indicando que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. Tá? Nós não temos, até hoje, evidências arqueológicas diretas para o êxodo. Isso indica que o êxodo não aconteceu? De forma alguma. Como já disse para os irmãos repetidamente, nós não cremos na história bíblica porque nós tenhamos ou não evidência arqueológica para suportá-la. Nós cremos na história bíblica porque a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus e, portanto, infalível e inerrante. Segundo Eric Klein, neste livrinho aqui, Arqueologia Bíblica, uma muito curta introdução. Esse livro ainda não foi traduzido para a língua portuguesa, tá? Segundo Eric Klein, porém, apesar das tentativas feitas por muitos arqueólogos e até por um grande número de entusiastas amadores ao longo de muitos anos, ainda não foi encontrada evidência arqueológica direta para o êxodo que seja confiável.
Então nós temos os testemunhos de dois grandes arqueólogos bíblicos, Randall Price e Eric Klein, dizendo que não existe evidência arqueológica para o Êxodo. Ou seja, não existe um texto egípcio, uma pintura egípcia do 15º século a.C. que ateste a saída dos filhos de Israel de sua terra. Tá? Por que não existem essas evidências? Já que a Bíblia é a palavra de Deus, e já que a história do Êxodo narrada pela Bíblia é verdadeira, por que as evidências para esse grande evento não têm sido encontradas até hoje? É bem possível que essas evidências não foram encontradas até hoje porque talvez elas não tenham sido buscadas com diligência. É possível que elas não foram encontradas até hoje simplesmente porque nunca houve realmente uma busca organizada por essas evidências. Eu quero ler para vocês uma citação desses dois autores, Joseph Holden e Norman Geisler, no livro O Manual Popular de Arqueologia e da Bíblia, uma obra que infelizmente ainda não foi traduzida para o português. Mas esses dois autores dizem o seguinte: no caso do Êxodo, nunca houve uma busca diligente por evidência documentária egípcia para ele até agora. As evidências textuais hieroglíficas, que são aqueles textos egípcios, né? As evidências textuais hieroglíficas conhecidas até hoje foram descobertas por egiptologistas acidentalmente e não por causa de uma busca especial por registros egípcios do Êxodo. Nunca houve, então, uma expedição arqueológica que tenha sido feita oficialmente com a intenção de localizar evidências diretas para o Êxodo. Nunca existiu isso. Todos os textos egípcios, tudo que existe tudo que existia no Egito Antigo e que pode ser relacionado à história do Êxodo foi encontrado acidentalmente. Não foi encontrado por meio de uma busca organizada, sistemática e oficial por evidências do Êxodo. Então, provavelmente, evidências diretas para o Êxodo não foram encontradas até hoje, simplesmente porque elas não foram buscadas com diligência. Mas nós temos um texto do Antigo Egito que é muito interessante. É o chamado Papiro Ippur. O que seria esse Papiro Ippur? Esse texto, infelizmente, está incompleto. Boa parte dele acabou se perdendo, boa parte dele acabou sendo corrompida pelo tempo. Mas basicamente o que nós temos nesse documento são as queixas de um alto oficial da corte egípcia chamado Ippur. E esse documento pode perfeitamente ser datado da época do Êxodo. O que esse documento nos revela? Esse documento nos revela grandes similaridades entre a história relatada por Ippur, do momento em que ele vivia, com a história bíblica. Há realmente uma grande similaridade. Eu vou citar para vocês alguns exemplos que tornam claro que a história de Ippur é muito semelhante à história que a Bíblia nos conta do Êxodo. Bom, segundo o Papiro Ippur, o rio Nilo é sangue. Há sangue por todas as partes. E conforme a Bíblia, como todos nós sabemos, as águas do rio Nilo se transformaram em sangue. Segundo o Papiro Ippur, é dito o seguinte: vede, o fogo subiu para as alturas, e a sua queimadura deve atingir os inimigos da terra. Segundo o relato bíblico, o Senhor enviou do céu uma saraiva. Enviou saraiva misturada com fogo, e o fogo corria pela terra. Então, mais uma vez, nós temos informações coincidentes. Em terceiro lugar, o Papiro Ippur diz: as árvores foram destruídas, e os galhos arrancados, não há comida. Segundo o texto de Êxodo, a saraiva enviada por Deus dos céus feriu toda a terra do Egito, feriu toda a erva do campo, de tal forma que as árvores foram destruídas. Em quarto lugar, o Papiro Ippur diz: o grão pereceu em todas as partes. Segundo a Bíblia, os gafanhotos consumiram todas as lavouras dos egípcios, de tal forma que o grão pereceu na terra. Em seguida, é dito no Papiro Ippur que o gado pranteava e gemia,
o gado pranteava e gemia. E segundo a Bíblia, uma das pragas afetou justamente os gados do Egito. De acordo com Papiro Ipur, pessoas pobres tinham fugido para o deserto como nômades que viviam em tendas. E segundo a Bíblia, os filhos de Israel saíram do Egito e se encaminharam para o deserto oriental e depois para o Sinai. O que nós podemos perceber então é que há muitas similaridades entre a história contada no Papiro Ipur e a história do Êxodo. Se esse Papiro Ipur, de fato, estiver contando a história que nós conhecemos como o Êxodo dos filhos de Israel, então nós teríamos, nesse caso, uma evidência direta para o Êxodo. Tá? Nós teríamos um texto egípcio do período contando o que aconteceu naquele momento da história. O motivo pelo qual esse texto não é universalmente conhecido ou reconhecido como uma evidência direta para o Êxodo é que ele se acha incompleto. Nós não temos toda a história sendo contada, nós temos fragmentos da história sendo contada por Ipur. Pode ser que Ipur estivesse se referindo a outro evento que aconteceu no Egito, e não exatamente ao Êxodo, não exatamente às 10 pragas. Mas de toda forma, é chocante que nós tenhamos informações nesse Papiro Ipur que são tão parecidas com as informações que nós encontramos na Bíblia, tá bom? Nós temos também imagens de satélite. Existe um satélite chamado SPOT. SPOT é uma sigla para Satélite para Observação da Terra. Esse satélite, com base em padrões de calor, pode isolar trilhas no deserto, mesmo que essas trilhas possuam milhares de anos. E esse satélite conseguiu identificar no deserto do Sinai uma trilha que revelava que um número massivo de pessoas tinha saído do delta do Nilo e se dirigido para a península do Sinai. E essa foi exatamente a rota do Êxodo. Os filhos de Israel saíram do delta do Nilo e se dirigiram para a região do Sinai, tá bom? E esse satélite conseguiu captar essa trilha. Nós não podemos afirmar categoricamente que essa trilha foi produzida pelos filhos de Israel ao saírem do Egito. Talvez outros povos sejam os responsáveis por essa trilha. Mas já que o Êxodo de fato aconteceu, como a Bíblia diz que ele aconteceu, nada mais natural do que nós encontrarmos esse tipo de evidência. E nós temos também a chamada estela de Merneptah. Eu mencionei Merneptah, o faraó egípcio, agora há pouco. Tá? Essa estela é datada do final do século XIII ou início do século XII a.C. O que essa estela menciona? Essa estela menciona uma campanha vitoriosa de Merneptah na terra de Canaã durante seu reinado. Entre os povos conquistados por Merneptah se acha Israel. Essa é a menção mais antiga que nós temos de Israel fora da Bíblia. Uma menção que está no século XIII a.C. Ou seja, segundo essa estela, o faraó Merneptah, no século XIII a.C., conquistou alguns povos que viviam em Canaã. Entre esses povos, ele conquistou Israel. Ou seja, no século XIII a.C., Israel já bem instalado na terra de Canaã. Tá? E é formidável as informações que nós encontramos nessa estela. Eu vou ler para vocês o texto que se acha gravado nessa estela. A ti está pacificado. Pilhado foi Canaã com todo mal. Levado para fora foi Asquelon. Apanhado é Gezer. Yanoã foi feito como aquilo que não existe. Israel foi deixado devastado. Sua semente não é mais. O Ru foi transformado numa viúva para o Egito. O que nos interessa nessa estela é a citação que se faz de Israel. Israel foi deixado devastado, sua semente não é mais. Evidentemente, o faraó Merneptah está exagerando bastante aqui na apresentação da sua vitória, né? Como era muito comum na antiguidade, um monarca, quando prevalecia sobre exércitos inimigos, apresentava-se a si mesmo, em seus próprios textos, como um grande monarca que havia aniquilado completamente seus inimigos.
Mas não foi exatamente isso que aconteceu, porque nós sabemos, né, que Israel continuou existindo depois do século XIII. A semente de Israel não foi devastada como propôs o faraó Meneptah. Israel continua existindo. Mas o fato é que se faz uma menção de Israel aqui, vivendo em Canaã, no século XIII a.C. Tá? O que isso nos indica? Isso nos indica, em primeiro lugar, que aqueles arqueólogos minimalistas que propõem que a Bíblia não é uma fonte histórica confiável e fidedigna estão completamente equivocados. Essas pessoas tendem a dizer que a história de Israel é uma fabricação tardia. Não teria havido um êxodo, não teria havido uma conquista de Canaã. Israel seria, na verdade, a junção de vários povos conflitantes que, num momento da história, se uniram. Tá? Isso é falso. Isso é falso, em primeiro lugar, porque a Bíblia não nos conta essa história e a Bíblia é verdadeira. Em segundo lugar, isso é falso porque as fontes históricas extra-bíblicas nos revelam que no século XIII a.C., Israel já vivia na terra de Canaã. Tá? Israel já vivia em Canaã no século XIII a.C. Portanto, os arqueólogos minimalistas estão profundamente equivocados. Eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, e na próxima semana nós vamos falar um pouco sobre a conquista de Canaã. E como eu disse no começo da aula, a aula seguinte está intimamente conectada com a aula de hoje. É como se a aula seguinte fosse uma continuação da aula de hoje. Tá? Então, por favor, deem continuidade à leitura do livro de vocês, e eu espero que Deus abençoe cada um de vocês nesse momento de crise. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo em caso de dúvida, em caso de comentários, tá bom? Deus os abençoe e até semana que vem, se Deus permitir.